você. Tem alguém desanimado aqui hoje? Tem alguém triste? Ainda com frio? Alguns sim, outros não. Eu estou morrendo de calor. Mas eu é suspeito. Há uma brasa abrasadora nesse altar. Essa plataforma aqui que eu vou te contar, meu pai. Amém. Dando continuidade, ele veio da vida. Esse assunto ele vai continuar até onde ele quiser, ou até onde você entender que essa vida que está agindo dentro de você é ele. Depende de nós nos submetermos a toda essa verdade, amém? Nós estamos vindo falando algo muito interessante e hoje eu tenho certeza que vai ser muito forte. São 3 tópicos, mas 3 tópicos muito interessantes. Que eu tive que passar maquiagem porque parecia que eu chorei muito. Falei, vou ter que dar um jeito nessa cara, meu Deus, parece que deixa eu passar um negocinho no rosto. E aí eu passei a ter uma sombra aqui meio diferente e tal. Ela deu uma disfarçada, mas o que? É muito forte a palavra, meu Deus. É literalmente vida, ela é viva. Ela é poderosa em tudo que faz. Então eu quero te pedir para que você não ande, para que você não fique lá fora se não houver necessidade, mas que você preste bastante atenção em tudo que Ele tem para fazer com você, amém? Porque a vida dele está agindo dentro de você, amém? E o que tem acontecido nesse momento, nessas mensagens, é a evidência da verdade dele, porque nós precisamos conhecer. Uma coisa é você falar, uma coisa é você não saber o que está dentro de você, outra coisa é você ter isso em evidência. Há uma verdade dentro de você, e essa verdade é a vida de Jesus, amém? Nesse novo caminho criado por Jesus, eu terminei falando sobre o caminho que Jesus criou, né? E nesse novo caminho que Jesus criou, aprendemos que o nosso Deus nunca falhou. E que nós não somos uma falha. Quem ainda acha que nós somos uma falha? Alguém achou que nós éramos falhas de Deus? Algum momento da sua vida? Ou que o que você está vivendo é porque não era para você estar vivo? Muitas das vezes alguns tipos desses níveis de pensamento vêm sobre a nossa mentalidade para tentar cada dia mais nos afastar de Deus, né? Não, Alzi? Às vezes nos sentimos não amados, sendo que Ele nos amou de tal maneira. Então não somos uma falha e Deus não falhou. Aqueles que Ele criou com todo amor, que Ele escolheu e que por Ele escolher, Ele criou através do Seu Filho um novo caminho, firmado completamente nas Suas verdades, que sempre existiu, pois Sua palavra nos revela que desde o início Ele era a palavra e a palavra era Ele. Também fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro. A palavra dele nos aponta desde Gênesis até Apocalipse que Ele é o verbo da existência de todas as coisas. Nele são existentes todas as coisas. Então nesse momento eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão sobre o seu coração e peça para Deus assim: Pai, que nesse momento toda a minha atenção, todo o meu coração, toda a minha mentalidade esteja voltada, cativa às Tuas verdades, e que ela venha de encontro a mim, pois eu sei que o Senhor me deu vida em abundância, e eu recebo e aceito essa vida. Amém? Eita! Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, por seu intermédio. Ele estava com Deus no princípio. Verso 3. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem Ele. Nele
estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. No princípio a palavra era ele, ele era a palavra, e o princípio está lá em Gênesis 1. Que tudo foi formado pela sua palavra. Ele disse: haja, e houve. Separa, e separou. Criou firmamentos, criou a separação, criou os luminares, criou tudo. E no final ele cria a sua imagem e a sua semelhança. Ele cria um ser que é idêntico a ele, com seu DNA, com sua personalidade, com sua expectativa, com tudo que ele é. Mas apóstola, eu ainda não estou vivendo ainda isso. Sim, você não está vivendo, porque existe um processo que nos aperfeiçoa a cada dia mais a semelhança dele. Existe um processo que nos leva a cada dia mais sermos como ele. Não é instantâneo, não é de uma hora para outra. E o que é a semelhança dele é o nosso espírito, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Então o nosso espírito é idêntico à semelhança do nosso Deus. E por muito tempo, por falta de sabedoria, e como ele mesmo diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu. O povo pensa que me conhece, mas nem nunca ouviu falar de mim. Meu Deus. Porque o que na maioria das vezes ouvem falar de mim não sou eu. Porque lá em João 3, do 16 em diante, diz que ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que salvasse o mundo e não condenasse o mundo. Ah, mas as pessoas estão indo condenadas. Sim, estão se sentindo condenadas, estão sendo condenadas porque não conhecem a verdade genuína que liberta, que cura, que restaura e que dá vida, e despreza, e desprezando, não crendo sobre isso, sim, estão debaixo de uma condenação que só tem a quebra da evidência quando eu acredito que Jesus Cristo é o Filho do Deus eterno, que foi enviado para me salvar. Aleluia. Marcos 16, 17. 16. Ai, minha Bíblia ambulante. Quando eu creio nisso, e não basta só crer, gente. Ai, o mundo diz: você crê em Jesus? Eu creio. Não basta crer. Crer somente, mas se submeter a Ele. Crer somente, mas o que ele diz? Aqueles que me amam guardará os meus mandamentos. E guardando os meus mandamentos, o que ele vai fazer? Eu me manifestarei a ele. Aleluia. Então não basta só crer, eu preciso guardar os mandamentos. E para guardar os mandamentos eu preciso me submeter a ele. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o Evangelho de Jesus. É o que edifica a minha fé. E edificando a minha fé me faz entender que eu preciso estar submetido a essa verdade para extrair então a virtude que vem dele. Se eu não estiver submetido a ele, não basta só crer. Porque tem um monte que crê e está onde hoje? Existe o crer e não se submeter, que tem um monte por aí. E existe o crer e se submeter. Vocês estão entendendo? Presta atenção aqui. É que depois eu falo. Presta atenção. É crer e submeter. Eu não posso dizer que eu creio se eu não me submeto. Eu não posso dizer que eu creio se eu quero viver da minha maneira.
Eu não posso dizer que eu creio se eu abro mão de toda a verdade manifestada que Ele conquistou para mim. Ao meditar nessa mensagem hoje, o meu coração se encontrou completamente contrido diante dele. Porque por tantas vezes eu achava que eu cria, mas eu nunca tinha me submetido a isso. E hoje eu tenho todos os dias me submetido a essa verdade. É fácil? Não. É escolha. Por amor. Porque eu amo de tanto que eu prefiro Ele. Então, para viver essa genuína verdade, eu preciso me submeter de entender que Ele é o Verbo, que Ele escolheu se entregar por mim e que Ele amou tanto o mundo que sou eu, que Ele não quis destruir, mas Ele quis me salvar, e que hoje essa vida genuína, poderosa de um Deus tão grande assim, habita dentro de mim através do Espírito Santo que Ele nos deu. É viver isso, a plenitude dele. É não deixar que as circunstâncias venham falar mais alto do que a verdade dele. Não é deixar que a mentira que tem soado como verdade por aí, que habilmente tem mentido e enganado a tantos, venha ser mais poderoso do que a voz que ecoa no meio do deserto. Porque no meio do caminho há uma voz que nos ensina o caminho certo, e essa voz se chama Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso essa noite? E João 14, vamos lá, passa algumas folhas, verso 6. João capítulo 14, verso 6. Diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se eu não consigo crer que Ele é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu nunca vou chegar ao Pai. Eu preciso me submeter à soberania dEle. Eu preciso me rasgar diante dEle e dizer: até hoje, Pai, eu andei por caminhos tortuosos. Até hoje, Pai, eu tomei decisões contrárias ao que o Senhor tem para minha vida. Mas a partir de hoje, Pai, eu me submeto à Tua soberania, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro lugar, só existe o Senhor. Então é o Senhor que eu quero. É o Senhor que eu me submeto, custa o que custar. Haja o que tiver de haver. Os níveis vão ficar piores, como diz o pastor Peixoto. Pior vai ficar. A diferença é o quanto de Deus você tem dentro de você. Essa é a diferença. Se tem pouca caminhada você vai dar. No meio da corrida pela fé, vai parar. Mas se tem muito, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais esgotado que você seja, você chegará até o fim e cantará o hino da vitória, quando Ele dizer: entrai benditos do meu Pai. Completei a corrida da fé, guardei a fé, combati o bom combate. Vocês entendem isso? Amém. Não dá mais para ignorar essa verdade, como eu disse no domingo passado. Não tem como mais ficar: hoje eu não vou, hoje eu não quero. Não é assim, não é dessa maneira. Não dá mais, não dá. A verdade dele está gritando, como diz Jeremias lá, quando ele tentou recuar de não levar mais o evangelho. Os seus ossos esquentaram ao ponto de pegar fogo interior dentro dele. E não é fogo físico não, tá, gente? É fogo de Deus. Porque pensa que é fogo, né? Parece que o homem estava incendiado. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas o quarto homem estava lá, então tá tudo certo. Mas é fogo nos ossos. Jeremias, não dá para mim. Não
vou mais. De repente o fogo desceu sobre ele ao ponto de queimar os seus ossos. Porque não deve recuar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Esses serão amados pelo meu Pai. Olha ele me lembrando. E eu me revelarei a eles. Meu Deus! Amém. Meu Deus, Berg! Meu Deus! Deuteronômio capítulo 32. Vamos lá, gente! Vou tentar. Deus. Capítulo 32 de Deuteronômio. Oh, aleluia. Eu comecei lá no novo, né? Mas eu provo tudo que eu falo, agora eu vi no velho. Mesma sequência, isso é só a introdução. Capítulo 32, verso 4. Diz assim: o Senhor é a rocha, o que Ele faz é perfeito, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Velho Testamento falando sobre isso. E no Novo Testamento nós vemos a sua justiça sendo feita em quem? Aleluia. Seu caminho reto sendo apresentado a quem? Aleluia. Ele é perfeito em tudo que faz. Então olha para o teu irmão do teu lado. Será que você consegue ver nele a perfeição do Senhor? Não é para olhar os defeitos. Vamos melhorar pelos olhos da fé. Olha para o teu irmão. Porque nós não vemos por vista, nós vemos pelo que crê, nós cremos pelo que... Né? Então olha para o teu irmão pelos olhos da fé. Você consegue ver a perfeição do Senhor agora? Amém. Ele é perfeito. Amém. E Ele nos fez perfeitos. Aleluia. Amém. Amém. Tudo que recebemos desse Deus Todo-Poderoso, sua excelente vida, não vem por escolha nossa. Se estamos com a ação de sua vida em nós, foi Ele quem escolheu dessa maneira. Ele pegou os improváveis e não só fez deles prováveis, como nos transformou em sua representação. Não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu. Eu já ouvi isso, você vai ouvir isso sempre, porque vira e mexe você acha que foi você que escolheu. Não, foi Ele que te escolheu. Aleluia. Você não tem poder de escolher nada. O único poder que Ele te deu é de você se submeter a Ele. Porque Ele nos deu o poder do livre-arbítrio, não é? Mas lá na curva Ele te ensina o caminho de volta. Aleluia. Ele te dá o livre-arbítrio, tu vai viver a tua escolha. Para a minha escolha eu vou viver a minha escolha. Eu vou. Lá no meio, lá na frente tu vai. Eu vou viver a escolha que Ele tem. Eu vou. É assim, é desse jeitinho. Não é 7 não. É os filhos de Deus. Aleluia. Vocês entendem isso? Amém. Porque Ele diz, e eu provo isso, Ele diz assim, ó, das minhas mãos ninguém é arrancado. Aleluia. Aleluia. Então não tem essa. Eu vou viver o livre-arbítrio. Quando eu ouço isso, eu só fico assim. Eu fico contando pra curva. Porque volta pro centro da vontade dele. Aleluia. Que é em suas mãos. Amém. Efésios 3, verso 20.
vou para descontrair um pouquinho, mas é uma verdade, não? Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: agora a glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, operando em quem? Em nós. É capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações e anseios e pensamentos ou esperança. A Ele seja dada a glória para todo sempre, por todas as gerações da igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ele nos transformou nele. Quem já imaginou isso? Conseguiu imaginar? Agora, quem fez essa oração? Eu quero ser transformado igual a ti, Senhor. Levanta a mão. Quem agora se submeteu para viver isso? Aleluia! Meu Deus! E quem agora já está tendo essas evidências? Aleluia! Pois nós somos um ser criado como Ele. Aleluia! Temos Ele dentro de nós. Somos refletores dele, então nós temos que agradecer Ele. Porque as nossas mais altas orações, os nossos mais altos pedidos, as nossas mais altas imaginações não conseguem compreender esse mistério. Por mais que nós sabemos que o nosso espírito é idêntico a Ele, por mais que nós sabemos disso, ninguém consegue imaginar isso. Nem Moisés conseguiu, mesmo vendo as costas de Deus. Porque Moisés, quero ver tua face, quero ver tua face, quero ver tua face. E Deus vira para ele e fala: meu filho, se tu ver, tu morrerá. Ai, mas eu quero ver, tá bom, olha só, tu fica dentro da fenda. Olha aí, Jesus, ó, fenda. A fenda foi feita em quem? Jesus abriu uma fenda. Fica na fenda da rocha. Meu Deus! E eu vou passar, Moisés. Aleluia! Quando eu passar, tu me verá pelas costas. O cara viu as costas de Deus, gente. 1500 anos depois, 1500 anos depois. ele viu a glória de Deus mostrar para o assim. Tem noção? Você tem noção disso? O poder de Deus. Aleluia! E hoje, Ele se revela a nós. E Ele diz assim: chegará um tempo onde não haverá mais a necessidade de explicar sobre mim. Aleluia! Chegará um tempo onde não mais haverá necessidade de falar, pois eu me revelarei Aleluia! a todos. Glória a Deus! Anseio por esse dia. Oh, meu Deus! Já pensou? Deus do céu. Então será que você pode ser grato? Aleluia! Hoje o assunto está meio light, mas muito sério, vai pegar fogo, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 versículos de 4 livros que a gente ainda vai negociar hoje. Negociar não, anunciar, e vai pegar fogo. Aleluia! Por isso que eu fiz só 3 tópicos. Vocês entendem isso? Será que você consegue ser grato por isso? Sabe por quê? Eu não consigo hoje dentro daquele quarto, eu fiquei louca. Eu enlouqueci, porque não tem como ouvir essas verdades e ficar aleluia, amém. Não é aleluia! Que isso, meu Deus, que poder é esse? Que vida é essa? Que manifestação é essa? Eu tenho esse poder dentro de mim, meu Deus! Aleluia! Aleluia! É isso, é compreender racional e espiritualmente também. É, Deus! Porque o meu espírito está em evidência, então ele faz o meu racional compreender o que só pode ser compreendido através do Espírito. Então o Espírito que está em ação dentro de mim manda para o meu racional a compreensão. Meu Deus! Entende isso? Porque é algo louco. Usarei as coisas loucas para confundir as que pensam ser. Aleluia! Pegarei o improvável e tornarei provável. Aleluia! Pegarei
que eu faço o impossível. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Então, peraí, queridos, dá licença, há um poder dentro de mim, então não tem como eu receber isso e ficar aleluia. É aleluia! É endoidar mesmo, é surtar mesmo, é sair pulando mesmo, é chorar, é o coração palpitar, porque cada batida dele está aqui dentro. Eu saio daqui com meu coração assim, aí eu digo, mãe, você tá bem, tô ótima. Tem um negócio de mim. Chama Espírito Santo. É isso, igreja. Aí está o segredo. Por isso que esse asqueroso fica tentando impedir o povo de conhecer a verdade. Porque a verdade produzirá a libertação. E produzindo a libertação te aproximará do teu Deus. E te aproximando, o que diz aí, Tiago? Vocês se aproximarão de mim. Eu me aproximarei de vocês. Oh, meu Deus, só pensa nisso. Aleluia! Será que consegue apertar o play? Você está se aproximando e o Todo-Poderoso saiu do seu trono. Você está vindo e ele está indo. Vem. E você está indo, ele vem. E você está indo, ele vem. Você está indo, ele vem. Quando você para, ele está de frente com você. Olho com olho, nariz com nariz, boca com boca. E ele diz: Lucas, você é a minha imagem e a minha semelhança. Eu revelarei a você. Tem noção do que é isso? Vocês se aproximam de mim e eu me aproximarei de vocês. Eu farei o efeito de substituição. Eu não quero que você faça nada. Eu só quero uma única coisa: me dá o seu coração. Creia de todo o coração. E o mais ele fará. Ele não pede nada. Ele não quer nada. Ah, porque se eu voltar, ou se eu estiver, ou se eu ir, ele só quer você. Você está entendendo isso? Você está em casa, né? Então, preste bem atenção nisso. Ele só quer você. O resto ele fará. Infinitamente mais. Incansavelmente mais. Poderosamente mais. Ele fará. Esse grande poder de Deus chamado vida. E não é uma vida normal. Essa vida é a própria vida de Jesus dentro de nós. Lá na cruz, ou melhor dizendo, no dia que o plano foi feito. Quando que esse plano imutável foi feito? No dia que Deus disse: haja. O plano já estava feito. O plano não foi feito quando o povo pecou. O plano da salvação e do resgate já estava pronto. Quando ele disse as primeiras falas dele: haja o céu. Ele disse: filho, esse povo que eu vou criar lá na frente precisará de você. Você topa? E o filho virou para o pai e disse: topa. Ele já tinha topado. Então não é qualquer vida, é a vida dele, porque ele disse: se topa. Aí o pai fala: filho, mas você vai ter que entregar a sua pela dele. Você vai ter que pegar deles, essa vida que não vale mais para nada, e você vai ter que dar a sua. Sim, eu levo a deles e eu dou a minha. Então a vida que nós temos hoje é dele, Jesus, o autor e consumador de toda a nossa existência. Não podemos desprezar essa ação. Ele nos tirou do nada e nos colocou no tudo, pois Ele é o fundamento de toda a nossa existência. Nele nossa vida teve o privilégio de renascer completamente nova. Não há mais comparação dessa nova vida que vem de Jesus com a antiga vida. Essa transformou por completo nossa existência. A outra foi corrompida pelo pecado e pelo engano e pela mentira. Aleluia! Essa vida não se compara
vida houve o pecado, o engano e a condenação. Por essa vida há remissão, salvação, cura existencial dentro de nós. Mas apóstolo, eu estou com alergia. Apóstolo, eu estou com... minha filha, vida plena, saúde plena. O corpo sente, mas o teu espírito sabe que você tem a saúde plena, que você tem a vida plena. E um dia após o outro, traga isso à sua memória, porque é o que te dá esperança e é o que vai te manter de pé. Amém? Eita, e agora sim, vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 17. Ô presença boa. Eita. Capítulo 1 vem falando de muitos assuntos aos quais os jovens sabem muito bem. Mas no verso 17 ele diz assim: esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da... De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Apóstolo, repetiu? Repetiu. Tal como está escrito, afirma, o justo viverá por fé. A fé em quê? Em Jesus Cristo. A forma de nós entendermos que somos justificados, a forma de nós vivermos essa justificação, não é por muito fazer, é por crer. Crer que o homem chamado Jesus veio no corpo homem. Um Deus veio e habitou no corpo de homem, para que pudesse nos remir, nos salvar de toda condenação. 100% homem, 100% Deus, estava sobre a terra. Era necessário que um homem nascesse de uma forma poderosa, porém não poderia ser um homem comum. Esse homem tinha que ter poder. E para que isso? Para poder trazer salvação. Porque através de um homem chamado Adão houve a condenação. Então através de um homem chamado Jesus era necessário ter salvação. Então Jesus precisou vir no corpo de homem para poder cumprir com todos os mandamentos não cumpridos por homem algum, e para poder remir toda a humanidade de toda a condenação estabelecida por uma entrega que o homem entregou nas mãos de Satanás. Então Jesus, ele veio nos remir. Então para eu poder viver isso, eu preciso crer nesse poder. Porque se eu não consigo crer que através de Jesus eu tenho uma nova vida, eu sou uma nova criatura, o meu passado não existe mais, o pecado que está tentando me levar foi crucificado com ele, porque a minha velha natureza foi crucificada com ele. Hoje eu tenho as manias da velha natureza, mas eu não tenho mais a evidência da velha natureza, porque a velha natureza foi crucificada nele. O processo de santificação é o processo de abrir mão das manias da velha natureza. Meu Deus. Que me leva constantemente em pecar, em errar e errar o alvo, errar o caminho. A velha natureza não há mais dentro de mim, há as manias. E manias, como é que a gente faz para perder mania? A gente se policia. Quem tem mania de comer unha? É bom comer unha, mas está te fazendo mal ser livre. Mal para a saúde, cheio de bactéria, etc, etc. Não vou falar isso aqui, os enfermeiros sabem muito bem. Porém, se não se policiar, o que vai acontecer com o seu dedo? Vai entrar uma bactéria tão terrível que vai quase, pode até te matar. Mas quando nós nos policiamos e deixamos de comer, né, Jaque?
As unhas ficam lindas e maravilhosas como a dela, e eu posso usar ela como exemplo porque ela tinha essa mania, como ela está livre de toda bactéria. Para eu viver essa nova vida com Cristo, eu preciso deixar isso entrar dentro de mim em evidência, um dia após o outro, até que as velhas práticas da velha natureza não estejam mais em evidência. Eu preciso, como diz Paulo, manter a minha mentalidade cativa ao Evangelho. O que está cativo? Preso, meditando, como diz em Josué, dia e noite, na letra desse livro, e mandando combustível para dentro, me policiando todos os dias, e dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, pela minha ação, pela verdade, tendo em prática. Isso faz com que as evidências de Jesus Cristo comecem a entrar na minha vida, fazendo com que as velhas práticas vai perdendo a sua força. Quem rouba vai deixar de roubar, quem mente vai deixar de mentir, quem faz adultério vai deixar de adulterar, quem mata vai deixar de matar, quem faz aborto vai deixar de fazer aborto. Coisas terríveis, e vai acontecendo, e vai. Quem pratica o mal mentalmente vai parar de praticar o mal mentalmente. Quem tem problemas na área sexual vai deixar de ter problema nessa área. Tudo que você pode pensar começa a passar por uma transformação de substituição. E essa substituição não é uma muda de roupa, é algo que vem do interior, de dentro para fora. 2 Coríntios 5,17. De dentro para fora já não é mais a mesma pessoa. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. E um dia após o outro, um dia após o outro, até ter a evidência da justificação pela fé. Então eu preciso. Vocês entenderam bem a minha explicação? Eu mastiguei bastante. É pela fé. Nível de fé. Se a tua fé, que é crescente, tem um nível de fé, ela vai te levar até onde você crê. Existem pessoas que crêem fielmente até o fim, e existem pessoas que crêem até a metade. Aí para pela metade. Então você fala, meu Deus, puro daí, eu sofri isso aí, menino, pelo amor de Deus. A pessoa fala isso e fica, eu sou uma, eu tô assim. Ontem e hoje eu fui pega de surpresa. E eu tô assim, meu Deus do céu, eu tô na sua frente. Hoje eu não aguentei, eu falei, senta aí. Aí sentou, eu falei, olha aqui, eu queria estar. Não é nada disso, você viveu religião. Aí ela, falei, é minha irmã, eu posso falar. Você viveu religião até hoje. Agora a escolha é sua. Mas eu falei, mentira. Mas aquilo, mentira. Mas é mentira. Isso nunca foi bíblico. Isso não tem base na Bíblia. Isso tem base no homem, na opinião humana, no que o homem quer para a sua vida, não o que Deus tem para você. A pessoa saiu aqui, outra, até a cara da pessoa assim. Aí eu, por que aquilo outro tá assim? Pensa em mim, dentro da caixa. Consegui passar a noite, o dia não deu não. Aí senta aqui, não dá. Não dá. Dá coceira, sabe? Não tem como. Eu entendo quando a gente vê a pessoa indo pro caminho errado, você quer. Eu pude fazer porque é meu parente, mas e quando a gente não pode? Que a gente olha e faz assim, não é ir não. Mas há um poder que Deus nos entregou. Que é o poder da oração. E a oração, ela não só tem muito poder, como ela muda a circunstância. Então quando chegar ao ponto de você ver pessoinhas indo para caminhos que não é a justiça de Deus, que não é o que Deus, bota seu joelhinho no chão, não critique não aponta não queira brigar não, porque não vai te ouvir, não vai te atender. Ora somente e espera que Deus vai entrar em ação. Amém?
Agora pula para o capítulo 3 de Romanos, verso 21. Se você quiser depois fazer toda essa leitura, faça. É muito boa. Ou venha conosco hoje, quarta-feira aqui. Capítulo 3, verso 21 de Romanos diz assim: agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora, Deus disse que nos aceitará e nos absolverá. Ponto final. Ele nos declarará sem culpa mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, sem qualquer distinção. Aleluia. Meu Deus. Verso 23. Pois todos pecaram, todos fracassaram, estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em quem? Em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Verso 25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Ponto final. Ele usou seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Oh, Nequeiravanai. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Ponto. Isso porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria, apagaria os pecados anteriormente cometidos. Oh, agora, no tempo presente, Ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ponto. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia! Deus, aqueles que creem, entenda por favor, aqueles que creem estão livres do pecado. Mas apóstola, eu ainda fiz, ou ainda cometi, ou ainda estou fazendo. É só crer, porque o efeito de substituição ele está fazendo, você não está vendo, mas verá. Substituição de natureza, a natureza carnal que foi crucificada, as manias dela que está dentro de nós, está sendo substituída pela nova natureza de Cristo que habita aqui. Por isso que ele diz, aquele que peca não vai pecar mais. Aquele que mata não matarás mais. Aquele que odeia não odiará mais. Amém. Mas é por crença. É por crer no feito que ele fez por mim. Em tudo isso que acabamos de ler. Meu Deus do céu, que Paulo! Esse povo aqui desprezou. E você? Meu Deus. Também desprezará? Se submeter a esse
Deus é entender que não é por força, é por crença. Não é por esforço humano, é por entrega. Por muito entrega e por muito crer, eu tenho a evidência dele sobre a minha vida. Eu começo a ter essa nova vida, e nessa nova vida não tem aliança com a velha criatura que existiu, mas que em Cristo foi apagada. Aleluia! E jogada no mar do esquecimento. Aleluia! Nessa nova vida que 2 Coríntios 5,17 está dizendo, dá início a uma nova natureza, a natureza do haja, a natureza do barril pronto, que ficou de pé e que ele fez assim, ó. Essa natureza do princípio, da origem, a origem, há uma origem. Eu não sou pecador. Eu sou filho de um Deus santo. E dentro de mim há a origem dele. Mas você peca, sim, mas estou progredindo para não pecar mais. Mas você erra, sim, mas estou progredindo para não errar mais. Mas você falha, sim, o homem é falho, mas estou no processo para não falhar mais. Até que chegue ao ponto que corporalmente, não diz só espiritualmente, corporalmente, corpo, habite completamente ele. Até que corporalmente, corpo, alma, mente e espírito seja completamente habitada por ele. Aleluia! Repete. Estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Existe na terra o varão perfeito? Existe um humano na mente falando varão perfeito? Cadê? Varão perfeito por causa dos seus feitos? Meu Deus! Varão perfeito porque se veste perfeitamente? Eita! Não. Esse varão perfeito que a Bíblia diz é ele. Até que esteja como ele. Aleluia! Até que esteja, igreja, isso é ouro! Isso é ouro! Qualquer outro lugar que eu estivesse ministrando, esse lugar já estaria. Isso é ouro! Até que seja completamente ele. Capítulo 3 de Efésios fala da velha. Efésios ou Coríntios, que fala da velha e da nova aliança. Acho que é Efésios, porque verso 18 fala sobre a transformação. Efésios 3 fala da transformação com glória cada vez maior. A velha aliança estava se desvaindo, acabando, morrendo. Não porque ela não tinha mais valor, mas porque a nova já estava se vendo. É 1 Coríntios, né? Não estou aqui também aqui. Abre lá comigo. Capítulo 3. Acho que não é primeiro não, velho. É 2 Coríntios. É segunda. Verso 18 diz assim: e todos nós, no entanto, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. Não temos o quê? Uma religião.
não temos um embaçamento, não temos uma trave, não temos uma escama, não temos nada que nos impeça, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. Ele não desiste. Ele não retrocede. Ele não para, Ele parou, nem o nosso pecado conseguiu detê-lo. Ele é incansável. Incansavelmente Ele trabalha por cada um de nós. E incansavelmente Ele não abre mão de nenhum. De nenhum. De nenhum que nesse momento se encontra na pior fase da sua vida. Ele não abre mão de nenhum. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que não faz acepção de ninguém, que não abre mão de ninguém, e tendo o poder, pois Ele tem todo o poder de destruir, Ele preferiu dar vida. Ele poderia ter acabado com o estresse dele. Que amor é esse, Bernie? Meu Deus, será que você tem compreensão disso? Que amor é esse? Ele poderia ter acabado com tudo. Ele poderia ter criado uma nova geração. Ele poderia ter exterminado de uma vez por todas com essa velha pessoas que insistem em abandonar Ele para viver momentos insignificantes. Mas em troca disso, Ele deu vida. Para a gente continuar no erro, capítulo 5 de Romanos, verso 17, volta lá para Romanos. Capítulo 5, verso 17, estou finalizando. O pecado de um homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem, Adão, trouxe a condenação para todos, e assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem, Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, aonde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça, e como resultado a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de um entrou a condenação, mas por meio de um veio a salvação. Por meio de um veio o afastamento, por meio de um veio o aproximar. Aleluia! Isso é muito sério. E você está lendo algum lugar aqui te dando liberação de continuar no erro? Não. Pelo contrário.
Efésios, capítulo 1, verso 4. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, nós que nos encontramos diante dele, cobertos com seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoou os nossos pecados e, de acordo com a abundante graça de Deus que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, está sobre nós. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Foi esse Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Ele fez o que, gente? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Meu Deus! Ele nos ungiu, verso 22. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu o seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia que nós lhe pertencemos e das coisas que Ele vai nos dar. Aleluia! Não tem como, deixa só Jesus voltar, não tem como ainda duvidar, ou desprezar, ou não aceitar, ou não querer, ou escolher outros caminhos diante de tantas verdades como estas. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Feche seus olhos e fala com o teu Senhor nesse momento. É você e Ele. Eu não vou fazer nada. É você e Ele. Quando o ser humano reconhece a soberania desse Deus, esse Deus se manifesta a Ele. Quando o ser humano se submete à soberania desse Deus, ele tem prazer em estar nele. Ele nos preferiu. Ele nos amou e nos ama tanto, tanto, tanto. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O que fazer diante de coisas quanto estas, Senhor? A não ser nos entregar a Ti, Pai. Ele não quer imposições, nem posições. Ele quer teu coração. Ele quer a tua vida. Ele quer fazer de você o que Ele já determinou antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Antes que os seus ossos fossem formados, Ele já tinha determinado os teus passos. Não tem como continuar longe disso. Mesmo estando na casa de Deus, muitos estão longe disso. Ele diz assim, ó: eu vim resgatar os perdidos da casa do meu pai. Eu vim resgatar os perdidos da casa do meu pai.
Ele não veio simplesmente para só salvar. Ele veio resgatar aqueles que se afastaram, aqueles que recuaram, aqueles que mesmo estando dentro de um tabernáculo, estavam longe. Ele disse: eu vim buscar os perdidos da casa do meu pai. E hoje Ele ainda aperfeiçoa essa grande, poderosa, grandiosa demais forma de resgatar. Que nesse momento, nessa hora, você esteja literalmente conectando a Ele. Porque se até hoje, dia 26 de 2022, você ainda não teve resposta do que você procura, é porque você está procurando em lugares errados. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai a lugar nenhum a não ser por Ele. E a forma certa é submetendo a Ele, negando a si próprio para viver Ele. Ele abriu mão da sua própria vida para que nós pudéssemos ter a vida dele dentro de nós. E nós muitas das vezes recuamos quando Ele só nos pede o seu coração. Não recue, entregue, submeta. Esse é o momento. O autor e o consumador se faz presente nesse lugar. Esse é o momento, essa é a hora. Buscai, buscai, enquanto é tempo. Batei, batei, e a porta já está aberta. Queira mandar a Yeshua andar